Minha amiga e meu amigo, já é do conhecimento de todos que o Comando Vermelho tem um tribunal do crime. Isso, senhoras e senhores, um tribunal, um espaço físico, com cadeira, mesa, uma forca, uma sala com sistema de abafamento de som para que a vizinhança não possa ver os gritos, ouvir os gritos das pessoas que está sendo julgada e torturada. Tribunal do crime, com cadeiras acolchoadas, umas mais baixas, outras mais altas, como se naquela mais alta ficasse o juiz, o responsável pelo veredito. Veredito esse que contra as suas vítimas sempre é a pena capital. Dali, ninguém é absolvido ou tem pena branda. É sempre a pena capital. Senhoras e senhores, é sabido por todos, ou para aqueles que têm a mente aberta, que a tortura é uma prática costumeira do Comando Vermelho contra moradores, contra pessoas que devem, compra e não paga, contra comerciantes da comunidade que não conseguem pagar a taxa estipulada para manter o seu estabelecimento comercial aberto, ou seja, uma verdadeira barbárie, onde a pena de morte existe, é aplicada e com rigor. Senhoras e senhores, eu vou mostrar para você um vídeo que está circulando nas redes sociais. Certamente deva ter sido resgatado de algum aparelho, telefone celular, de algum preso nessa operação lá no Complexo da Penha. Nessa imagem tem uma caixa d'água, dentro dessa caixa d'água tem um corpo sendo consumido por um jacaré. Isso mesmo, senhoras e senhores. Um dos métodos de tortura, aliás, não é nem tortura, porque aí certamente a pessoa já está sem vida, é pegar o corpo das vítimas do PCC, botar na caixa d'água para alimentar jacarés. Acredite se quiser. E o pior, tem gente que defende esse grupo terrorista aqui no Brasil. Eu vou colocar as imagens para você, mas por ser muito sensível, elas foram distorcidas. Mas se você observar com bastante precisão, vai ver que dentro da caixa d'água tem um corpo sendo consumido, repito, por um jacaré. Assista. Eu fico me perguntando, senhoras e senhores, como pode uma pessoa que se diz de bem, que se diz trabalhadora, que se diz honesta, que se diz parlamentar, que se diz cristã, bater palmas ou sair em defesa para esse tipo de gente que compõe esta organização narcoterrorista? As imagens estão aí, as histórias são contadas. Olha o que eles fizeram com os policiais, uma emboscada na mata. Olha o que eles fizeram com essa pessoa que foi lançada numa caixa d'água para alimentar jacarés. E com certeza essa não é a primeira, são dezenas, centenas, talvez milhares. Como pode alguns que se dizem jornalistas fazer matéria querendo demonizar a polícia e santificar esses narcoterroristas? Como pode? É inaceitável, senhoras e senhores. É inaceitável. A coisa que eu mais ouço da boca dos hipócritas é que atrás daquele bandido que estava trocando tiro com a polícia e veio a óbito, tem uma família, tem uma mãe. Vem cá,
Essa pessoa que está dentro dessa caixa d'água sendo consumida pelo jacaré não tem pai? Não tem mãe? Olha, a situação é extremamente delicada. O PCC não é uma organização criminosa pura e simples. Ela é uma organização terrorista. Surgiu na década de 70 no presídio da Ilha Grande, onde os presos começaram a fazer um movimento, quando criou o Comando Vermelho. O alvo das suas reivindicações era melhor condições no cárcere. Mas ao misturar presos comuns com presos políticos, esses presos comuns aprenderam com os presos políticos a técnica da organização, da violência e de colocar o Estado como refém. PCC, ou melhor, CV, o Comando Vermelho. Comando Vermelho, que nasceu com base na ideologia da esquerda. E quando se fala esquerda, hoje é PT, PDT, PSDB, PSOL, Rede, PSB, Partido Socialista Brasileiro do governador Casagrande, aqui no Espírito Santo. Então, senhoras e senhores, esses camaradas são muito organizados para o mal. Muito organizados para o mal. Aquilo que nasceu no presídio de Ilha Grande em 1970, hoje já domina 25 dos 27 estados brasileiros. É a segunda maior organização narcoterrorista do Brasil, só perdendo para o PCC, primeiro comando da capital, que nasceu em São Paulo nos anos 90, durante o governo do PSDB, durante o governo do Geraldo Alckmin. Não dá, senhoras e senhores, para passar panos para essa gente. Quem se diz de bem, quem é trabalhador, quem tem um pingo de vergonha na cara, não sai para defender esses indivíduos. Tanto é que a comunidade na qual eles atuam, lá no Rio de Janeiro, as favelas onde o Comando Vermelho atua, 87,6% da população que lá moram aprovam o trabalho da polícia, clama para que repita e estão contra a organização narcoterrorista Comando Vermelho. Para se ter uma ideia, senhoras e senhores, e essa pesquisa foi feita na última sexta-feira pela Atlas, pelo Instituto Atlas Intel. E é assim em todo o Brasil. Os brasileiros estão cansados dessa patifaria, os brasileiros estão cansados da criminalidade, os brasileiros estão cansados de viver com medo na condição de vítima. Os brasileiros não aceitam mais que o presidente da República fale para todo mundo ver e ouvir que se sente chocado quando um menor rouba um aparelho de telefone celular para tomar uma cervejinha. Quando esse suposto menor rouba o aparelho celular, junto leva a vida da sua vítima. Esse mesmo presidente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em um evento oficial na Tailândia, ele teve a pachorra, a cara de pau, de, ao fazer uso da fala, dizer que é preciso combater os usuários, porque os traficantes são vítimas do usuário. Olha a situação que nós estamos vivendo. O governo Lula não saiu em defesa da sociedade em momento algum. O governo Lula não prestou solidariedade à família dos policiais que tombaram o exercício da função em momento algum. Lula sequer forneceu para as polícias civil e militar do Rio de Janeiro aquilo que o governo carioca havia reivindicado, um tanque blindado. E se isso tivesse sido liberado, com certeza os 4 policiais não teriam morrido.
O confronto seria menor. Agora, senhoras e senhores, o Brasil, sob o governo do Lula, se transformou em um santuário dos criminosos. Cidadão de bem não pode aceitar isso como normal. É lamentável, extremamente lamentável. Isso é guerra. É uma guerra do bem contra o mal. É uma guerra da legalidade contra a barbárie. E se alguém tem que cair, são eles do lado de lá, que representam o mal, personifica a inquietação da sociedade. Essa gente não está de brincadeira. Basta ver as armas que eles estavam usando. Armas de guerra. Mais de 100 fuzis foram apreendidos, sem contar as pistolas, as munições e outros artefatos explosivos. Querer ter pena desses indivíduos que tombaram ao afrontar a polícia e o Estado é um gesto patético de alguém que se diz de bem. Olha, senhoras e senhores, pena que os demais governadores do Brasil não se irmanam com o governador do Rio de Janeiro e façam nos seus respectivos estados a mesma operação, com o objetivo de prender. Se resistir e fizer por onde? Clareza zero. Bom, fato é que o cidadão de bem precisa, o cidadão de bem, se é que é de bem, pois se fosse, não deferia bandido. Mas, grave uma frase, não tem que ter pena de tipo assim. O que eles não podem ser é ajoelhado e ter a sua vida tirada de forma covarde pelo Estado. Mas no confronto, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, está amparado dentro daquilo que se chama excludente de criminalidade. Lembre-se, senhoras e senhores, para finalizar, quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas.